Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto importante para aumentar o desempenho do processamento de nossas aplicações, tá? Nos servidores onde eles estão alocados. Então, trata-se do conceito aí de concorrência, paralelismo, né? Vamos falar um pouquinho de processo, threads, que é a parte técnica nós utilizamos aqui na linguagem Java para conseguir gerar o paralelismo, né, e também tratar a concorrência de recursos, né? E vamos ver um pouquinho de programação síncrona e assíncrona. Então, na aula de hoje, nós vamos focar um pouquinho, vou dividir essa aula em dois vídeos, tá? Vou focar um pouquinho aqui em concorrência e paralelismo, para a gente saber o que que é, qual que é a diferença dos dois, tá? E depois a gente vai partir aí para threads, né, que é a parte técnica, que é a classe em Java que nós temos que usar para conseguir gerar aí esse paralelismo, tudo bem? Bom, a princípio, pessoal, o que que é o concorrência e paralelismo, né? Antigamente, nossos sistemas operacionais, nossos computadores, eles eram monotarefa, que a gente fala, né? Monothreads. Isto é, uma operação, né, uma tarefa, ela buscava o processador, ela era executada, né, de uma forma única, né, de uma forma sequencial, e no final ela terminava essa operação. Então, era uma sequência única. Então, a cada tarefa que nós tínhamos que realizar, ela tinha que esperar, cada tarefa tem que esperar uma outra tarefa ser executada primeiro para conseguir ser executada, né? Como um exemplo aqui de um drive-thru, tá? Onde nós temos um recurso. Qual que é o recurso? O atendente é um recurso. Cada carro, né, cada pessoa que está ali, ela precisa esperar com que a outra pessoa faça o pedido para assim ela poder fazer, tá? Para ela poder utilizar esse recurso, bem? Então, isso daí era um sistema monotarefa, né, monothread que nós tínhamos, bem? Com a evolução aí dos computadores, né, e com a permissão, a possibilidade de utilização de várias tarefas ao mesmo tempo, né, sendo em um processador ou em processadores distintos, né, ou em core de processadores distintos, nós conseguimos evoluir, né, esse sistema aqui de tarefa para um sistema de multitarefa, tá? Onde é possível, de forma paralela, utilizar realizar processamentos ao mesmo tempo do que outras tarefas estão sendo executadas, tudo bem? Então, nesse exemplo, né, nessa figura aqui, ó, vocês estão conseguindo enxergar bem, né? Olha, até fala aqui, né? A solução encontrada para resolver esse problema por permitir ao processador suspender a execução de uma tarefa que estivesse aguardando dados externos ou algum outro recurso para poder executar uma outra tarefa, bem? Então, né, nós temos uma tarefa, né? Essa tarefa é carregada na memória. Uma vez pronta, ela espera, aguarda o processador ser liberado. Então, o processador executa essa tarefa, tá? E a grande questão, a grande diferença desses processamentos monotarefa é que aqui, caso tenha uma outra tarefa sendo executada ao mesmo momento, né, núcleos de processamento distintos, essa tarefa aqui, ela pode estar aguardando, ela pode estar sendo suspensa, tá vendo? Aguardando algum evento ou dado externo, né? Então ela é suspensa, ela guarda essa variável ser liberada, né? A partir do momento que é liberado, ela fica pronta de novo, então essa tarefa ela volta a ser colocada na memória, né? Normalmente em memória RAM, e aguarda o processador para ser executada, né? Então ele executa, caso termine a tarefa, ele ele termina essa tarefa, né? Ele marca a tarefa como executada e gera lá os resultados, né? Isso ele tem um tempo máximo também, né? Chamado quantum, né? Que o processador, tá vendo? Ó, fim do quantum, tá vendo? Quantum pode ser entendido como o tempo que o sistema operacional dá para que os processos utilizem o CPU. Então, se a tarefa começar a demorar muito, ele suspende também essa atividade e fica na fila aí das outras tarefas, tá?
Então, esse processo de suspensão de tarefa para guardar um determinado recurso permitiu com que os processadores executassem tarefas de forma paralela. Bem? Então, essa foi a evolução. Tá? Tanto é que ele mostra aqui, né? Concorrência e paralelismo, a diferença entre os dois, né? Então, concorrência é sobre lidar com várias tarefas ao mesmo tempo. Olha lá. Concorrência é sobre lidar com várias tarefas ao mesmo tempo. Tá? Então, por exemplo, você tem uma tarefa que utiliza uma variável A, uma tarefa 1 que utiliza a variável A e uma tarefa 2 que utiliza essa mesma variável. Tá? Então, está tendo uma concorrência de recursos. Os dois estão concorrendo aí a essa variável. Né? Dessa forma, uma tarefa tem que esperar com que esse recurso seja utilizado para poder, assim, utilizar. Tá? Então, a gente está usando concorrência aí. Nós temos que botar, até adiantar para vocês aí o comando, né? A gente usa o synchronize para fazer esse sincronismo aí de uso de tarefas, de uso de variáveis, de recursos, tá? Então é isso. E, olha lá. E a concorrência, então vamos lá. Ó. Concorrência é sobre lidar com várias coisas ao mesmo tempo e paralelismo é sobre fazer várias coisas ao mesmo tempo. Bem? Então essa é a diferença entre os conceitos aí de concorrência e paralelismo, tá? Concorrência é um conceito mais a nível de software e paralelismo mais a nível de hardware, isto é, a concorrência nós temos que lidar com o recurso escasso, que é uma variável, né? Que é um recurso qualquer que essa tarefa está sendo, tá precisando, né? Tá solicitando, tá? E paralelismo, ele fica mais a nível de hardware, isto é, você coloca uma ou mais tarefas para ser executadas em mais do que um núcleo de processamento, bem? Então, essa é a diferença aí desses conceitos, tá? Bom, só para exemplificar, né, nós temos um pedágio, onde nós podemos ter aqui várias pessoas, né, ou vários carros passando em cabines distintas, né? Então, o pagamento está sendo feito de forma paralela, tá? Então, é um exemplo aí de paralelismo. O pedágio é um bom exemplo, é uma boa analogia, tá? Enquanto que o drive-thru é uma boa analogia também do recurso aí da concorrência, tá certo? Olha lá. Paralelismo é sobre execução paralela de tarefas, ou seja, mais de uma por vez, de forma simultânea, a depender da quantidade de núcleos do processador. Quanto mais núcleos, mais tarefas poderão ser executadas, tá? Mas essa história do núcleo, nós temos que gerenciar isso a nível de software. Eu já vou mostrar para vocês. Bem? Então, olha lá, do ponto de vista de um processador, que possui mais de um núcleo, né? Então, nós temos essa figura aqui, onde nós temos um processo, tá? Um processo, ele contém várias tarefas, ele pode conter várias tarefas. E esse processo, né, ele pode dividir essas várias tarefas em diferentes threads. Então, thread 0, ele vai executar aqui no Core 2, o thread 1, por exemplo, no Core 0, o thread 2 no Core 1, bem? Então, nós podemos ter essa divisão, tá? Antes de entrar no uso das threads, propriamente dito, né, que é a parte técnica, nós vamos dar uma olhada rapidamente aqui, ó. Esse material aqui é um material que, quando eu apresentei essa disciplina na UFSCar, né, eu fiz o doutorado lá e fui chamado algumas vezes lá para apresentar alguns conceitos, né? E vários concorrentes eram um deles, né? Então vou estar utilizando esse mesmo material aqui. Ficou bem bacana, que ele mostra aqui alguns conceitos importantes antes de a gente entrar aí na parte técnica. Então nós temos aí multiprogramação, tá? Multiprogramação é o conceito, né? Olha lá, usada por sistema time sharing, um processador compartilhado por vários processos. Então é mais ou menos aí um sistema monotarefa, né? Então
nós temos aí vários processos compartilhando o mesmo processador, isto é, nós temos aí, eles podem fazer paralelismo aí também, só que o paralelismo nesse caso, quando nós temos apenas um processador, ele entra nesse mérito aqui, né? Ele vai entrar nesse mérito de concorrer aí com recursos, uma tarefa concorrer ou várias tarefas concorrer com o mesmo recurso, bem? Então uma tarefa é executada assim que ela percebe ou ela precisa de um recurso que não está disponível, então ela é suspensa, ela aguarda a disponibilidade desse recurso, enquanto isso, uma outra tarefa da fila passa para ser passa para o processador executa essa tarefa, tá? E depois ele vai liberar aquele recurso para que essa tarefa que está aguardando possa estar utilizando. Então, ela vai funcionar, ela vai executar várias tarefas, tá? Não ao mesmo tempo, porque nós temos apenas um processador, mas ele vai fazer esse trabalho aí de compartilhar tarefas, né? Compartilhar variáveis, tá? Por isso multiprocessador. Eu falei aqui nesse caso que tem processamentos paralelos, mas é uma correção, não tem, tá? Nesse caso aqui, ele permite fazer esse uso compartilhado de recursos, porém não tem a tarefa sendo executada aí de forma paralela, tá? Já no multiprocessamento, sim. Então existem vários processadores, como é hoje, né? Hoje nós temos processadores aí com multicore, tá? Começou lá com dual core, lembra? Na época, acho que até do Pentium. Depois foi subindo para quadricore. Hoje, esse computador que eu estou usando já tem 8 cores de processadores, tá? E isso a gente consegue gerenciar via software. Então, vários processadores possibilitam que múltiplos processos sejam executados em processadores distintos, tá? Só que nesse caso aqui, ó, como é multiprocessamento, a memória comum compartilhada para a comunicação entre os processos. Então, ele compartilha a memória RAM, tá? Então, a memória não é ela não é dedicada para cada processador, né? Então ela é compartilhada, tá? Então, se nós temos aí uma tarefa 1 usando um recurso A e a tarefa 2 utilizando também esse recurso A, vai acontecer que ele vai ter que fazer a tarefa 1 vai ter que aguardar com que a tarefa 2 termine de utilizar esse recurso, né, recurso A no caso, para depois estar utilizando, tudo bem? Então você vai ter que sincronizar esse tipo de recurso, tá? Que é o que acontece normalmente aí numa aplicação, bem? E nós temos aí o processamento distribuído, que é uma outra questão, né? Entra aí em sistemas distribuídos também, certo? Que requer aí processadores separados, né? Mas cada um com sua memória. Então, nesse caso de processamento distribuído, ele tem muito a ver aí com a questão de computadores distribuídos numa rede, tá? Então nós temos uma aplicação, essa aplicação ela consegue distribuir processamentos em computadores que estão distribuídos em rede, tá? É quase um escalonamento, bem? É um escalonamento aí de operações, tá? Então nós temos aí como exemplo, né, sistemas web, que são muito requisitados, né? Por exemplo, você pega aí um, sei lá, qualquer site, um Amazon da vida, que é muito requisitado. Então, ele tem disponível vários computadores em rede, tá? E a cada usuário, ele vai verificar qual que é o computador que tem, que está utilizando menos recurso aí computacional e vai alocar aquele processamento, aquele usuário, né, ou os processamentos daquele usuário para aquele computador distinto, tá? Então toda a aplicação ela vai ser executada nesse computador distinto, tá? E vai mostrar os resultados de forma transparente aí para esse usuário, tá? Então diferente aí de uma aplicação, né? Quando uma aplicação para um usuário, para um único usuário,
ela é executada num sistema de multiprocessamento, acontece que vários núcleos de processadores podem estar executando essa tarefa para esse usuário específico, tudo bem? E aí, no caso, ele vai poder compartilhar memória e tudo mais, certo? Ah lá, outros conceitos interessantes aqui, ó. A concorrência é naturalmente dividida em nível de instrução, tá? Executando duas ou mais instruções de máquina simultaneamente, comando executando dois ou mais comandos simultaneamente, unidade executando dois ou mais unidades simultaneamente, tá? Os métodos concorrentes aumentam a flexibilidade de programação e foram criadas originalmente para serem usados em problemas particulares em sistemas operacionais, tá? Então a ideia é aumentar a flexibilidade da programação e aumentar também o desempenho, tá? Ah, ah lá, unidades concorrentes podem ser executadas em um único processador, em vários processadores que compartilham uma memória ou em vários processadores independentes sem memória, sem compartilhamento de memória, né? Como é o caso de sistemas distribuídos, tá? E processamentos distribuídos, tudo bem? Ah lá, a linguagem concorrente e também a paralela reduz o tempo total do processamento, então essa é a grande vantagem, através da execução concorrente, concorrente de diversas atividades, né? Aumenta a confiabilidade da aplicação, de aplicações críticas, né? Então você evita aí situações como deadlock, tá? Eu vou mostrar certinho o que que é um deadlock, onde não se torna confiável a execução em um único processador. Modela soluções que exploram a capacidade da máquina com multiprocessadores. Então, não adianta você ter 8 processadores se você faz uma aplicação monotarefa ou monothread, por exemplo, né? Isto é, você vai estar utilizando um único núcleo de processador, né, ao passo que você tem disponível aí vários núcleos e você pode explorar esses recursos, né? Então ela explora, ela modela melhor a solução, implementa aplicações distribuídas, tá? Então vamos lá. Seção crítica, né? O que que é uma seção crítica? Seção crítica é quando processos concorrentes interagem com variáveis compartilhadas, tá? A integridade dessas variáveis pode ser violada se o acesso não for coordenado, tá? Uma seção crítica, um segmento de código de um processo que acessa um recurso compartilhado, tá? Então, desculpa que minha voz está falhando. Mas, por exemplo, uma seção crítica é mais ou menos esse. Bom, eu vou explicar aqui com uma figura, fica mais fácil, né? Então, o deadlock ele utiliza bastante a seção crítica, né? Que é uma situação onde um processo ou um conjunto de processos estão bloqueados, tá? À espera de um evento que nunca irá acontecer. Então, esse é um exemplo de deadlock, tá vendo? Nós temos aqui o processo 1 utilizando o recurso 1, então ele está em posse desse recurso 1, só que ele está aguardando, só que o processo 2 ele está em posse do recurso 2 e está aguardando a liberação do recurso 1. E o processo 1 está aguardando a liberação do recurso 2. Isto é, isso é uma situação de seção crítica, né? Porque ambos os processos precisam de dois recursos, recurso 1 e recurso 2. Porém, o processo 1 ele não vai liberar esse recurso 1 até utilizar o recurso 2, e o processo 2 é a mesma coisa, ele não vai liberar o recurso 2 até utilizar o recurso 1, até, porque o processo 2 ele precisa do recurso 1 para finalizar o processo. Então, é uma seção crítica onde esse recurso ele precisa ser sincronizado, tá? Então, aí entra a parte técnica, nós temos aí as threads, e nas threads nós temos aí a parte do synchronize para sincronizar justamente esse recurso aí que nós temos à disposição. Tudo bem? Bom, caindo então um pouco aqui, ele tem outros recursos que eu vou estar explicando
na próxima aula, tá? Ele passa aqui por uma série de exemplos, né? Exclusão mútua, né? Jantar dos filósofos, por exemplo, para tratar aí a disponibilidade de recursos, a parte do semáforo. Então, tem outros conceitos que a gente vai tratar aí na aula que vem, que é uma parte um pouco mais avançada aí de uso de threads, tá? Mas nós vamos entrar um pouquinho, então, no conceito de threads, tá? Então, seguindo aqui, né? Vocês viram aqui o conceito de concorrência, paralelismo, tá? Uso, tecnicamente, aqui de um processo dividido em várias threads, tá? E o uso de thread propriamente dito, né? Um thread, ela é uma linha de execução dentro de um processo, tá? Então, nós temos o processo, ele pode ter várias threads, tá? Então, é uma linha de execução dentro daquele processo em si. Então, cada thread tem o seu próprio estado de processador e sua própria pilha, né? Pilha, normalmente, quem já estudou pilha, né, em estrutura de dados, é aquela estrutura first in, first out, né? O primeiro a entrar, o primeiro a sair, tá? E compartilha memória, bem? Em outras palavras, os threads são segmentos de execução de um programa, tá? A máquina virtual Java permite que um aplicativo possa ter várias threads em execução simultânea, tá? Permitindo aí o uso melhor dos recursos que nós temos disponíveis, tá? Ah, bom, podemos ver aqui nessa figura, né, uma divisão de tarefas entre CPUs, né? Então nós temos aqui problemas, né? Os processos, né? Esses processos são instruções, né? Cada uma dessas instruções pode ser executadas em CPUs, em core de processamentos distintas, bem? Então nós temos nesse caso aqui, ó, nós estamos utilizando o conceito de multiprocessamento, tá? Onde nós temos vários processadores compartilhando a memória, certo? Bom, existem basicamente duas formas aí de implementar threads, tá? Ou estendendo a classe thread ou implementando a interface runnable, tá? Então, vou estar explicando direitinho. Vamos começar aí com a extensão da classe thread, tá? É, Antes disso, vamos só dar mais uma olhadinha nesses conceitos aqui, ó. Desculpa, pessoal. Esse. Então, nós temos aqui os conceitos de multitarefa, multilinhas, tá? Então, ele explica aqui, né? Multitarefa estão em espaço de endereçamento distinto e devem ser vistos como programas diferentes no mesmo sistema, tá? Então, isso pode ser utilizado, o multitarefa ele pode ser processado ou pode utilizar processadores distintos, tá? Para realizar o paralelismo, tá? Multilinhas compartilham o mesmo espaço de endereçamento e dividem cooperativamente o mesmo processo. Então, multilinhas, nós temos aí multilinhas de códigos, né? Então, que estão normalmente dentro aí de um multitarefa, de um sistema multitarefa. Então, esses multilinhas eles utilizam aí o mesmo processador para executar, tá? Então, o Java usa multilinhas de execução para permitir que todo ambiente Java possa ser assíncrono, tá? Isto é, cada linha ela pode, de acordo com a programação que você fez, né, com o gerenciamento ali em nível de software, você pode colocar essas linhas em processamentos distintos, tá? Bom, vamos lá, né? Deixa eu só entrar aqui pouquinho aqui na parte do nosso exemplo que a gente vai estar vendo. Então nós temos aqui um exemplo, né? Primeiro exemplo aí de thread que ele vai gerenciar, ele vai tratar, ele vai deixar um processo, uma operação X que nós vamos fazer aqui, sendo feita aí utilizando processadores distintos, tá? Para isso, então, ele está estendendo aí a classe thread, tá? E nessa classe thread, eu já vou explicar para vocês algumas, eu já vou entrar em detalhe ali, mas pode ver que nós temos aqui, ó, thread.start, tá vendo? Esse ponto .start
é uma dos métodos que nós temos da classe thread. Então, ó, thread aqui, ó. Então, uma vez que nós criamos, a thread está criada na memória, nós podemos dar um start para ela ser executada, tá? Nós temos todos esses outros métodos aqui, né? Eu vou estar explicando um a um, tá? Os principais aí, sleep, synchronize, tá? Vai estar vendo aí esses métodos. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo que eu preparei, dessa tarefa que pode ser executada aí de forma paralela, tá? Então, tá, vamos lá. Ó, a princípio aqui, nós temos uma classe tarefa, uma classe simples tarefa, estendendo aqui a classe thread, certo? Nós temos aqui, bom, o que que essa tarefa vai fazer inicialmente, né? Nós temos ó, esse método se faz necessário, deixa eu só ver aqui qual que é a tarefa que ele está executando aqui, ó. Ah, número de tarefas. Tá, ó. Então nós temos aqui, ó, o valor inicial da tarefa, o valor final, tá? Valor inicial, valor final, número de tarefas que nós vamos querer, tá? Nós temos aqui um laço de repetição. Vou entrar aqui nessa parte principal. Vou executar aqui só para a gente ver qual que vai ser o resultado primeiro, antes de a gente comentar aí dessa, desse exemplo, né? Então tá, ele está executando aqui. Ó, tarefa 1, get total, 6. Bom, pessoal, nesse exemplo, nós podemos ver aqui, ó, que ele... Vamos pegar a execução aqui, ó. Ele vai executar aqui a tarefa 1, tá vendo? Ele vai passar para essa tarefa aqui um intervalo de tempo e uma identificação dessa thread, tá? Um intervalo de valores, na verdade. Então, vamos lá, ó. Então, ele vai receber aqui, ó, o valor inicial, o valor final, tá? Ele vai gravar essas informações aqui nas variáveis locais, bem? Gravou na variável local. E assim que ele der o start na aplicação, vamos pegar o T1, por exemplo. Então, vamos pegar o T3, ó, que está executando primeiro. Intervalo de 0 a 1000. T3.start, certo? Então, o que ele está fazendo aqui, ó? Ele está gerando, fazendo um laço de repetição que ele vai repetir nesse intervalo aí de 0 a 1000, no caso, e vai imprimir aqui, ó, linha a linha, esse intervalo. Então, essa tarefa, esse exercício aqui, essa aplicação, nada mais faz do que imprimir todas as linhas do intervalo passado para o programa. Só isso que ele faz, tá? E qual que é o a grande sacada aqui, né? A grande sacada é o seguinte, ó. Vocês perceberam aqui, ó, que aqui tem uma identificação das tarefas, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tá? Nós podemos pegar essa identificação, ó, que é, olha lá, número da tarefa, tá vendo? Número da tarefa 0, ele vai pegar esse número e gravar aqui, ó. Esse número, ele pode ser, por exemplo, uma string, ó, essa identificação, tá? Aqui tem uma inicialização, vamos zerar ela. Vamos colocar aqui, ó, uma string, certo? Tá? Para ele mostrar aqui número da tarefa, em vez de número da tarefa, eu vou trocar esse cara aqui para ser uma ID da tarefa, tá? Então eu vou trocar aqui também, ó, como ID da tarefa, certo? E vou trocar aqui como uma ID, vai ser a identificação da tarefa, certo? Aqui, em vez de ser 1, eu vou colocar A, B
e C. Isso aqui nada mais é do que a identificação dessa tarefa. Cada uma dessas tarefas, ela vai ser executada, elas vão ser executadas em threads distintas, tá? Então, pode ver, ó, T3, T1 e T2. Então, na hora que eu apertar o play aqui, ó, olha lá, tá vendo? Pode ver que ele executou aqui, ó, de forma paralela. Primeiro ele executou o C, então ele executou 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 10. Aí na sequência ele já começou a executar a tarefa A, que ele está variando de 2001 a 3000. Ó, tinha A, 2001, 2002, 2003, e ele já foi para C de novo, tá? Foi para C, executou mais um pouco, foi para A novamente, intercalou entre A e C por um bom tempo e apareceu a B aqui para o meio, tá? Então, ele vai escolher aí o processador de forma randômica, porque a gente colocou aí para fazer a execução dessas tarefas de forma, de forma assíncrona, né, de forma paralela. Nesse caso, nós não temos concorrência nenhuma, tá? A tarefa A não está usando nenhum recurso da tarefa B, da tarefa 2 no caso, e a tarefa 3 também não está usando nenhum recurso da tarefa 2 e 1. Então, nós não temos concorrência, é só um processamento paralelo mesmo, certo? E no final, o que que ele fala, né? Vamos entrar aqui, ó. Ele, ele vai executar essas tarefas, tá vendo? Ele vai dando um total aqui. Ele tem essa variável total aí para calcular o total de cada uma delas. Nós temos esse get total, só para retornar essa variável total. Só isso, ele retorna o valor total aí de intervalos, né? Aqui no final ele pega aqui, ó, T1.getTotal, T2.getTotal. Então no final, ó, ele vai falar aqui quantas linhas foram executadas, tá? Ele vai dar o total dessas linhas, certo? É só uma conta aqui, na verdade, ó, dessa variável i, ele vai fazendo um somatório aqui, no final ele faz a soma total aqui, né? Ó, tá vendo? Ele faz uma soma total, tá? Só uma operação para ver o valor total. É, Então tá, antes de executar essa soma total, né? Ou seja, para executar a soma total, ele precisa aguardar a finalização das três threads, tá? Thread 1, 2, 3. Se ele não aguardar essa finalização, ele vai dar um erro, porque ele vai tentar somar e uma das threads não está terminado ainda, então ele vai possivelmente dar um erro. Então, por isso nós temos esse t1.join, t2.join, t3.join. Então, esse comando aqui, esse método join, ele aguarda a execução dessas threads, tá? Então, vou apagar isso, vou rodar aqui, ó. Pode ver que ele, ele não deu o total. Vamos ver se em algum momento ele deu o total aqui. Tá vendo? Mesmo pegando aqui essa variável total, ó, dando um system out, ele não conseguiu fazer essa operação de soma, tá? Ou seja, ele deu aqui ó, o total na verdade, mas como, olha que interessante, né? Como ele está rodando de forma paralela, ele executou esse cara, embora seja lá uma execução, normalmente o Java, ele é top-down, né? Se a gente não estiver usando processamento paralelo, ele é top-down, é de cima para baixo. Então, ele está executando aqui, mas como ele está executando de forma assíncrona, né? De forma paralela, ele executou esse cara primeiro, deu um total de zero, porque não tinha nada carregado nas threads ainda. Depois ele fez a execução, né? Ele executou isso aqui porque ele é mais rápido mesmo. É uma execução mais simples, tá? Portanto, para guardar a soma, né, para guardar o término de cada thread, ele precisaria ter esse comandinho join, tá? Para aí sim ele esperar o término, aguardar o término das operações e aí sim dar o valor total. Bem? Olha lá, e a linha A está terminando por último aqui, tá? Então vamos ver, ela começou, olha que interessante, ó. A tarefa A começou, foi a primeira a começar e foi a última a acabar, tá? Então isso mostra aí o,
o uso randômico aí dos processadores. Isto é, assim que o sistema operacional verificar uma liberação ou uma disponibilidade do processador, ele vai jogar essa tarefa, essa thread, para ser processada aí nesse processador. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, isso daí ele mostra nosso conceito aí de paralelismo, certo? Está mostrando esse conceito aqui de paralelismo, tá? Feitinho. Beleza? Só que aí, tá, esse material que eu disponibilizo para vocês, pessoal, tem esse exemplo dessa thread, tem a explicação. Só que a gente está usando aqui, a gente está trabalhando de uma forma que a gente não consegue, a gente não consegue gerenciar em qual processador cada tarefa vai ser executada. Isto é, se você tiver 8 processadores, muitas vezes ele vai usar apenas 2 processadores para executar essa função, se os outros estiverem disponíveis, não estiverem disponíveis, isto é. Entendeu? Então, você elimina, você reduz aí o desempenho do seu processador, da sua aplicação. Para aumentar ainda mais o desempenho do seu processador, nós temos aí um comandinho em Java que verifica, que traz para a gente qual é a quantidade de núcleos que nós temos no nosso processador. Tá? Dessa forma, nós conseguimos gerenciar melhor o uso de forma igualitária dos processadores. Tá? Então, vou mostrar para vocês um outro exemplo, tá? Inclusive está no nosso material aqui. Tá? Inclusive ele explica aqui, ó, como evitar deadlock. Nesse caso aí, ele vai ser um exemplo de paralelismo e concorrência, tá? Coisas que no exemplo anterior não tinha, só tinha paralelismo, tá? Que no caso é esse exemplo aqui, ó. Ah, essa execução dinâmica, tá? Bom, nesse caso, o que acontece, né? Vamos lá. É, nosso, nossa classe principal é essa, calcula primos. Então, qual é a operação que a gente vai fazer aqui? Tá? A operação vai ser cálculo de números primos. Tá? Então, nós vamos pegar um intervalo. Esse aqui é nosso arquivinho que vai executar. Tá? Então, esse arquivo ele vai pegar aqui um intervalo entre valores, tá? De 1 a 1000. Então, a ideia desse algoritmo é verificar quantos números primos nós temos no intervalo entre 1 a 1000. Tá? Para fazer a descoberta desses números primos, nós temos aqui um processamento que está aqui, inclusive, ó, executa thread, não, está aqui, ó, tá vendo? Esse método aqui, ó, tá? Esse método, ele verifica quantos números primos existe em um intervalo de valores, certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui o valor inicial, o valor final, certo? Então ele vai verificar, ele vai tentar descobrir o número de primos nesse intervalo. Nós temos aqui um outro laço de repetição que verifica, lá, se, aqui ó, tá vendo? Se ele vai pegar número primo por número primo aqui, tá? Então até ele é o valor inicial, né? Até é o valor final, certo? Até mais. Esse até aqui ele é o intervalo, né? Aquele de números primos que ele vai procurar, tá? Então ele vai começar aqui, né? De 2 até o número máximo, tá? De vezes. Então ele vai pegar um por um. Então ele vai pegar o, o primeiro valor aqui desse intervalo, o valor inicial, e vai verificar se esse valor inicial é um número primo ou não, tá? Então ele faz aqui a divisão por i, tá? Sendo que i, vou pegar aqui, ó,
esse I aqui é o valor inicial, tá? Ele vai pegar, é, um valor inicial aqui dessa operação que ele está verificando os números primos. Se for igual a zero, né? Então, caso o número atual não seja primo, modifica a variável primo para 1, tá? Então, ele verifica aqui se é divisível por zero. Se for divisível por zero, tá? Altera, ele altera essa variável aqui, tá? Então ele verifica lá, se primo for igual a zero, significa que o valor atual é um número primo, tá? Então se ele for igual a zero, então isto é, se tiver algum resto de divisão aqui, ó, ele vai alterar essa variável, tá? Vai alterar essa variável para 1, tá? Então, se for 1, não é primo. Se for 0, é primo. Ele vai entrar aqui, ele vai trabalhar aqui com synchronize, então ele aqui que ele vai estar fazendo uma concorrência de um certo recurso. Que recurso é esse, ó? Primos, tá? Esse recurso primos aqui, ó, tá vendo que é um private final collection long primos. Então, essa matriz aqui, esse vetor, ele vai ser utilizado por todas as threads, certo? Por todas as threads do processamento. Então, se ela vai estar sendo utilizada por todas as threads, ela precisa ser sincronizada. É um recurso que precisa ser sincronizado porque ele vai passar pela concorrência, tá? É uma seção crítica, tudo bem? Então, synchronize, ele vai esperar com que esse recurso seja liberado, e assim que ele for liberado, ele vai armazenar esse número primo nesse vetor, tudo bem? Então ele dá até uma mensagem aqui, processamento da função, a thread atual encontrou um número primo, certo? E ele vai processar isso até terminar. Então, essa thread atual, né, ela vai fazer o processamento de um valor inicial e final, tá? Então, aqui é o processamento para verificação do número primo. Se esse primo aqui manter zero, então ele armazena aqui nesse recurso compartilhado, concorrido entre, que está em concorrência aí entre todas as threads, tá? Beleza, então é isso que esse algoritmo vai fazer, tá? Vamos executar ele só para a gente ver. Vou comentar esse exemplo de paralelismo. Aqui. Vou liberar esse aqui para fazer a execução, tá? Então vou clicar aqui, ó, e ele vai executar, tá vendo? Ele está encontrando aqui os números, todos os números primos. Vamos lá. Cada thread irá encontrar um número primo nessa quantidade, 125 valores. Isto é, vamos executar a thread aqui, ó. Então aqui é a parte da execução. Como ele está, olha só, ele está fazendo uma instância, ele está instanciando a classe executa thread. O que que ele vai fazer? Ele vai chamar, ó, a thread dinâmica. É isso aqui, ó. Executa a thread dinâmica, ele vai ter aqui um construtor, que é esse carinha aqui. Então, quando você instancia na classe principal, ele vai executar esse cara, tá? Ele vai criar aqui um vetor primos. Ele vai criar aqui um outro vetor threads, que é uma lista, tá? Um vetor de threads, para a gente saber quantas threads a gente vai poder usar. Aqui ele vai verificar qual que é, a quantidade de trabalho que vai ter, então vai pegar o valor final e valor inicial, tá? Então ele vai dividir um pelo outro aqui, ó, tá? Para verificar qual é a quantidade de trabalhos que nós temos, tá? Então, ó, cria threads conforme a quantidade de núcleos. Então, nós vamos rodar aqui, ó, um laço de repetição de acordo com a quantidade de núcleos, porque aqui em cima, tá vendo? A gente, dentro desse construtor aqui, ó, a gente rodou
o comando para verificar o número de threads, certo? Então, núcleos, ó, ele vai mostrar a quantidade de núcleos que nós temos, ó. Ver aqui onde que está, núcleos. A primeira coisa que ele aparece aqui, ó, núcleos 8, tá? Então, nós temos 8 núcleos, tudo bem? Tá, então, esse é o construtor, pessoal. O construtor, no caso, vai ser esse comandinho aqui, tá? Então, ele verifica aqui a quantidade de threads e de núcleos, né? Ele vai executar. E aqui, ó, eu chamo o método executa thread dinâmica, né? Esse carinha aqui, ó, executa thread dinâmica, tá? Então, aqui ele cria o vetor, aqui ele vai verificar o trabalho para cada uma das threads, tá? Então, ele vai calcular aqui, ó, para cada núcleo, ele vai verificar aqui, ó, trab é a quantidade de valores para que cada thread irá calcular, tá? Então, ele divide a quantidade de trabalho, porque a quantidade de trabalho, na verdade, vai ser 1000 aqui no caso, né? 1 dividido por 1000, tá? Vai ser 1000 mesmo, tá? Então, ele vai pegar esse trab aqui, ó, e ele vai mandar mensagem aqui, ó. Cada thread irá encontrar números primos nessa quantidade. Ó, cada thread irá encontrar quantidade de números primos em 125. Né? Como nós temos 1000 valores aí para processar, para tentar encontrar números primos, então nós dividimos 1000 por 8, pelo número de núcleos que nós temos, vai dar o valor de 125. Então, cada thread, isto é, cada processador, ele vai ter 125, um intervalo de 125 números para tentar encontrar números primos, tá? Então lá, início e fim. Vamos lá, vamos executar aqui, ó, início. Então, o primeiro aqui vai ser trab vezes 1 e, ó, e fim do trabalho. Então, o primeiro vai começar do 1 ao 5, a primeira thread, então ela vai encontrar número primos nesse intervalo. O segundo vai encontrar nesse intervalo, o terceiro nesse intervalo e aí por diante. Tudo bem? Até mostra aqui o intervalo, ó. Beleza. Então ele vai vir aqui agora, ele vai chamar, olha lá, calcula primos, tal, thread, tá? Então ele vai passar aqui via construtor o início, o fim, primos, tá? O, o vetor que está sendo compartilhado, tá? E a identificação daquela thread. Esse i aqui é a identificação da thread, ó. Thread setName, thread.add, tá vendo? Então ele vai chamar aqui esse construtor, vai passar essas informações aqui para essa classe, tá? E na sequência, vamos lá, ó. Ele vai fazer um for aqui, ó, percorre threads criadas iniciando-as. Então ele vai, thread por thread, ele vai criar, ele vai inicializar elas. Então, ele vai pegar aqui cada uma das classes, threads, tá? Vai fazer um laço de repetição gerando esse objeto aqui de cada thread. Então, ó, start cada thread, thread atual. Então, vamos lá, ó. Então, ele está dando start aqui, ó. Start cada thread, thread atual 1, tá? Porque ele pega aqui, ó, cp.getThread atual. O que esse comandinho faz aqui, ó? Ele retorna thread atual, que é aquela variável que a gente está passando aqui, tá vendo? Int thread atual. E essa variável aqui, ó, a gente passa aqui, tá? Como esse i aqui, ele vai ser o número de núcleos que nós temos, então ele vai passar de 0 a 8, de 1 a 8, na verdade, tá? E ele vai dar o start, certo? Então, cada thread aqui vai dar o start, ó, ele vai estar executando, então vai estar processando, processamento, run 1, tá vendo? Da thread 1, encontrou aqui o número primo 1, encontrou o número primo 2, número primo 3, 5, 7, tá vendo? Ó? Ele está executando aqui a thread 1, aí automaticamente no núcleo 5, ele executou aqui, ele encontrou o número primo
503. No núcleo 6, ele encontrou 631. Tá vendo? No núcleo 7, tá vendo que ele está de forma paralela, ó, executando um a um, certo? E sincronizando o vetor primus, tá? Isso é o mais importante. Ele está sincronizando esse vetorzinho aqui, ó, tá? Essa é a parte mais importante. Então, ele está executando aqui, ó, executando, thread a thread, encontrando números primos. Esse processamento vai embora. No final aqui, ó, processamento tal, thread 4 terminou. Se você olhar aqui, ó, todas as threads terminaram, ó, tá? Assim que todas as threads terminou, ele vai mostrar aqui, ó, então ele vai executar, né? Então ele aguarda todas as threads finalizarem. Então tem um join ali para guardar, finalizar. Uma vez finalizado, ele vai executando, ele vai mostrando aqui, ó. Ele faz um laço de repetição no vetor primos, que é um final, então está sendo compartilhado, né? É isso que gera concorrência. Então ele vai mostrar um a um os primos. E no final ele vai mostrar o tempo em milissegundos que demorou todo esse processo, tá? System.currentTime millis é um comando que a gente colocou no final, então esse comando só vai ser executado no final de tudo por conta disso daqui, certo? E ele vai estar mostrando aqui o tempo final. Tudo bem? Entenderam? O paralelismo, esse exercício aqui é bem legal porque ele mostra, além do paralelismo, a concorrência e o gerenciamento das threads que nós temos aí no servidor que está sendo executada essa aplicação, né? Então nós conseguimos gerenciar, fazendo com que cada uma das threads rode exatamente num núcleo, num core de processador distinto. Tudo bem? O que mais aqui, pessoal? Essa parte aqui, ó, então, é mais a nossa operação, tá? Então, essa lógica aqui, ó, essa parte aqui não é a parte mais importante, tá? Isso aqui, esse algoritmo, ele serve apenas para verificar o número primo, verificar se o número x é primo ou não, tá? Então, isso que é legal. Então, isso aqui é mais importante. Ele vai verificar o valor inicial. Normalmente, ó, esse valor inicial, ó, é isso aqui. Ó, vamos pegar a thread 1, por exemplo. Então, na thread 1, o valor de processamento vai ser entre o número 1 e 125, tá? Número 1 e 125. Tudo bem? Então, ele vai verificar aqui, ó, o i, ele vai começar a partir de 2, porque nos primos a gente começa a verificar a partir do 2. E até o 125, né, fazendo um teste de mesa. Então, ele pega o primeiro aqui, 2, aliás, 125, é até, né? Então, ele vai pegar aqui o 2. 2 dividido por 2 é igual a 0. Tá? É verdadeiro, é igual a 0. Então, ele vai vir aqui, primos, fazer essa alteração e vai falar aqui que o número 2 não é primo, tá? O 3 vai pegar aqui, né? 3 dividido por 2. Desculpa, né, pessoal? Ele vai pegar o próximo valor aqui, né? Ah, não, ele vai pegar 1 por 1 aqui primeiro. Eu tenho um laço de repetição aqui, então ele vai pegar exatamente, ó. 1 dividido por 2 é igual a 0. Então ele vai fazendo. O 2 dividido por 1 por 2 é igual a 0. O 3 dividido por 2 é igual a 0. Então 3 dividido por 2 é igual a 0? Não, não é. Então ele não entra aqui. Então se ele não entra aqui, ele vai armazenar o 3 aqui como número primo. 3 é um número primo. Tá? Então isso daqui é o processamento para a gente fazer a nossa operação teste aí, né? É só uma operação exemplo para vocês verem como que a gente gerencia, né, vários núcleos aí para vários processadores, tá?
Então, nós temos aqui, a parte mais importante é isso aqui mesmo, tá? É esse for aqui que divide o trabalho, a operação, tá? Nos nossos núcleos, cada um dos núcleos. Tá? Então aqui ele prepara, verifica quanto de trabalho vai ter para cada operação, e depois dentro aqui a gente faz o start, tá? Dessa operação aqui, desse run, tá? E aí sim ele vai sincronizar o vetor primos para fazer o armazenamento desses números primos de forma sincronizada. Né? Se não tivesse synchronize aqui, ele vai dar erro, pessoal. Podia até tirar, né? Podia até fazer um teste, ó. Isso. Dano. Ele executou aqui, ó, sem o sincronismo aqui do vetor primo e funcionou, né? Deu um tempo aqui, mas eu não sei se ele gerou corretamente. Precisa dar uma analisada, colocar essa lista aqui em ordem para ver se ele não teve dados duplicados ou aumentar esse teste aqui, ó. Aumentar aqui esse intervalo. Ah, tá executando. Ele está passando pela seção crítica sem dar problema, mas é um processo perigoso, tá? Tira aqui o Synchronize, como a gente tirou, né? A chance de dar um deadlock aí é grande, tá? Então ele poderia fazer alguns testes para verificar se ele, em algum momento, ele vai dar um deadlock. Ele poderia fazer também o teste comparativo com o tempo, né? Deixar ele terminar aí para comparar. Então, tá vendo que ele tá lá executando de forma paralela todos esses processadores, encontrando esse tantão de número. Bom, beleza, pessoal? Depois eu vou tentar fazer um teste aí para a próxima aula, tá? A próxima aula a gente vai tentar executar aí, eu vou tentar executar alguns testes usando aqui a implementação Runnable, certo? E vou mostrar um exemplo aí de deadlock também, né? E outros exemplos de threads, para a gente concluir aí esse assunto aí que é bastante importante, certo? Ó, ele já deve estar até executando aqui ainda. Tá executando ali que eu coloquei bastante valores ali. Bom, como exercício, pessoal, eu queria que vocês tentassem fazer esse exercício de thread aqui que eu disponibilizei, vou disponibilizar para vocês, ó. Distribuição de operações entre núcleo de servidores, tá? Então, é a mesma ideia do que a gente fez, a única diferença é que em vez de ser uma operação para encontrar números primos, vocês vão lá, desenvolver um programa em Java que utilize threads para buscar divisores de um conjunto de números em um intervalo especificado de valores, tá? Então vamos falar, eu vou dar um intervalo de 0 a 100 e vocês vão encontrar divisores que não dê resto dessa divisão, tá? É o contrário aí do número primo, tá? Tem o contrário do número primo. O programa deve ser capaz de identificar núcleos de servidores e dividir a operação em busca de divisores de forma igualitária. Então é a mesma coisa que eu fiz, tá? Só que tentando encontrar divisores. Tá? Então tem toda a explicação aqui. É o mesmo esquema, tá? Vocês vão passar o intervalo, né? Processamento muito grande aqui, ó. Vocês vão passar o intervalo, que nem eu fiz aqui, tá? E ele vai pegar esse intervalo, dividir, verificar o número de trabalhos que tem, né? O número o intervalo de valores para cada núcleo processar e aí sim fazer esse processamento. Tudo bem, pessoal? Beleza, espero que tenham aproveitado aí a aula, tá? Qualquer dúvida, me envia uma mensagem. Eu vou deixar
E se fazer igual youtuber, né? Vou deixar esse exercício aí, o material também na descrição, tá? E os links. E é isso, até a próxima aí, pessoal. Falou!